Vamos lá então para a palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre algo que a gente vive todos os dias, que se chama a corrida da fé. Quem aqui está na corrida da fé? Amém? Nós estamos em uma corrida da fé e hoje nós vamos falar sobre corrida da fé. Vamos lá para a palavra então. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6... 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, ele já está meio que se despedindo da igreja do Senhor. E é interessante que a nossa vida cristã, ela pode ser muito bem explicada por uma corrida. A corrida da fé. Diga após mim então, a corrida da fé. Então nós vamos aprender com o apóstolo Paulo nesse texto, onde ele está expressando para o seu discípulo Timóteo que o tempo dele está próximo, a sua partida está próxima, e ele declara: olha Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A ideia aqui, nessa pequena declaração, mas cheia de significado, Paulo usa uma metáfora de uma batalha. Primeiro ele usa uma metáfora de uma batalha, e depois ele usa uma metáfora de uma corrida para descrever o resumo da vida dele, dedicada de fé, dedicada da pregação do Evangelho de Jesus. E a ideia aqui, quando nós vamos estudar, e a ideia quando Paulo se refere a esse bom combate da fé, tem a ver muito com as lutas, as perseguições, tem a ver muito com o que Paulo viveu por causa da palavra do Senhor. Ele foi perseguido, ele lutava contra o pecado, ele lutava contra a carne, então Paulo tinha uma luta constante. E também Paulo usa essa metáfora de terminei a corrida. Essa metáfora também é usada para comparar uma jornada de fé. Uma corrida, não é verdade? É uma jornada de fé. Paulo então está dizendo, olha, eu terminei a corrida, eu cheguei na linha de chegada. Eu estou terminando, eu estou chegando. E é isso que nos próximos minutos eu quero conversar com nós, sobre a corrida da fé. Talvez aqui muitos sabem, mas semana passada eu participei de uma competição de bike, de um desafio de bike que se chama Ultra Biker. Esse desafio consiste em andar 300 quilômetros de bicicleta, com quase 5.000 metros de altimetria, e nós precisávamos completar em 20 horas, imagina só, andar 300 quilômetros de bicicleta, com 5.000 de altimetria, em 20 horas de pedal. Fui o Fernando, levanta a mão aí Fernando, Fernandão foi junto também, e mais um amigo nosso chamado Jaisso, que é daqui da nossa cidade. E cara, como Deus ministrou a minha vida nesse desafio. Enquanto eu estava pedalando lá, Deus falava muito forte com o meu coração que a nossa pedalada, o nosso desafio é muito parecido com o desafio da vida cristã. Da nossa caminhada, dessa corrida, desse desafio é muito parecida ao qual a gente vive nessa terra. E hoje eu quero, junto, correr essa corrida de fé com você. Então, vamos pensar junto aqui, toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus Cristo, quem aqui já entregou sua vida para Jesus Cristo? Levanta a mão bem alto. Olha só, nós todos já entregamos nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo. Quando você entrega a sua vida, você tem uma experiência do novo nascimento.
que agora viver de acordo com aquilo que Deus deseja. Ou seja, essa caminhada de fé, ela inicia-se então no ponto de partida, ou na largada. É onde nós saímos de bicicleta, naquele ambiente onde estava tudo preparado, onde nós estávamos ali para a largada. E nossa caminhada de fé é muito parecida. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós iniciamos em um ambiente de largada. E sabe, queridos, nesse ponto, é muito legal porque nós estávamos lá com a adrenalina à flor da pele. Nós estávamos lá cheio de alegria. O nosso coração estava incontrolável de alegria. Nós já tinha arrumado a nossa bicicleta, já tinha calibrado o pneu, nós já tinha enchido as nossas mochilas com suprimentos, e nosso coração estava a milhão. Nós estávamos muito alegres, nós estávamos muito felizes, todos estavam cheios de expectativa, todos estavam cheios de fé, e todos estavam cheios de alegria, no ponto de partida. E é muito interessante que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos impactados de tal maneira que nós estamos cheios de alegria, nós estamos cheios de expectativa, nós estamos cheios de energia. Encontrei aquele que me amou, e aí a gente está ali avivado, a gente perdoa fácil, a gente pede perdão fácil, a gente ama todo mundo, a gente fala de Jesus para todo mundo, a gente está cheio de energia no ponto da partida, e começa a ser tudo maravilhoso em nossa vida. Nós somos amigos de todo mundo, é porque nós estamos cheios do Espírito Santo, e onde que tudo começa a fazer sentido na nossa vida, é no ponto de largada. Cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vai dizer o porquê. Por que nós estamos tão impactados? Por que nós estamos tão apaixonados por Jesus na largada? Diz assim, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, aleluia, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está falando, olha, vocês eram os adúlteros, vocês eram os idólatras, vocês eram os alcoólatras, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados pelo Senhor e pelo seu Espírito. Então por isso que nós somos tão impactados no novo nascimento, então por isso que nós estamos cheios de alegria quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque isso é fé. Entrega a sua vida para Jesus, o Senhor vem e te lava, e aí você nasce de novo, e você agora você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, e você está cheio de alegria, você está empolgado, você agora tem um novo e vivo caminho para andar no Senhor. E é por isso que é tão impactante a largada, gente, do nosso início da nossa corrida de fé. É muito impactante, porque nós estamos cheios de alegria. Nós encontramos aquele que verdadeiro nos ama. Mas termina por aqui, não? O que vocês acham? Não, nós estamos apenas no ponto da partida, no início, ainda precisa ter a largada. Depois da largada, a gente sai com muita expectativa, a gente sai muito feliz, todo mundo está com energia, e nós estamos pedalando, conversando, brincando, e vamos lá, vai ser muito bom, e a gente está ali cheio de energia, feliz, rindo para todo mundo. Mas querido, alguns quilômetros à frente, inicia então o inevitável. Alguns quilômetros para frente inicia então o inevitável. Você vai enfrentar o seu primeiro gigante.
você vai enfrentar a sua primeira subida. Você vai enfrentar o seu primeiro morro. É inevitável, ela virá. Porque você está indo na sua caminhada. Mas aí, deixa eu te dar um toque que o Fernando me deu. Coloca na levinha. Coloca na marcha mais levinha e vai pedalando devagarzinho. Vai subindo o morro devagarzinho. Não tente forçar. Não tente tentar subir na marcha pesada, porque você não vai terminar a sua corrida. E quando vem o primeiro morro, coloca na levinha e vai subindo. Vai subindo com calma. Vai subindo. E em nossa corrida de fé, será inevitável, querido, nós se depararmos com o nosso primeiro gigante. Você vai se deparar em um ambiente, queridos, que terá um esforço seu para passar na sua corrida de fé. Você acabou de entregar a sua vida, você está cheio de esperança, você está feliz, você está muito alegre por ter tomado aquela decisão, mas você vai ter que enfrentar o seu primeiro morro. Você vai ter que enfrentar a sua primeira subida. E muitas das vezes, nosso primeiro desafio, a nossa primeira subida, o nosso primeiro morro é em casa. O nosso primeiro atrito será com a nossa família. Sabe por quê? Porque alguns vão aceitar muito bem a sua confissão nova de fé. Vão estar ali, cara, que bom, você está indo na igreja, que legal. É isso aí, só que você vai encontrar também aqueles que estão só esperando você se fadigar no primeiro morro e desistir. Vai ter aqueles da sua casa que vai dizer assim, agora não sai mais da igreja. Vai ter aqueles da casa que vai dizer assim, agora só quer viver dentro da igreja. Agora está dizendo que é santo, agora está dizendo que é justificado, agora está dizendo que foi lavado. A nossa primeira subida muitas vezes vai ser em casa. Ou não oferece para ele não, agora ele é crente. É nesse primeiro ambiente ao qual, na nossa caminhada de fé, nós vamos precisar passar. Sabe, às vezes, o seu caso é somente você entregou sua vida para Jesus. Talvez, homem, somente você da sua casa entregou sua vida para Jesus. E você está muito impactado com isso, está muito feliz e quer muito que a sua esposa também receba isso. E aí você quer meter de goela abaixo. Tu vai, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Lembra que eu falei? Coloca na marcha levinha. Vai subindo devagarzinho. Não força ninguém. Não coloca na marcha pesada. Não enfia de goela abaixo o evangelho de Jesus sobre a vida de ninguém. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, quando você começa a pedalar devagar, a andar com a marcha leve, indo com calma, subindo devagar, sem forçar nada. Mas talvez eles estão me impressionando para eu mudar, estão jogando coisa na minha cara que ainda eu não mudei. Calma, é um processo. Vai na marcha leve, vai devagarzinho. Daqui a pouco eles vão começar a observar e ver, cara, já subiu mais um pouco. Olha onde ele está, parou de praticar aquilo, o que está acontecendo com ele? O que ela está fazendo que ela mudou? Ela não está mais respondendo dentro de casa, ela está tão querida. Bota na marcha leve, vai subindo o seu gigante, vai subindo o seu morro com calma. É um processo, não tente queimar na largada. A gente vê muita gente queimando na largada. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez eles estão te pressionando, olha, você não mudou ainda, não falei, já fez? Ei, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bota na marcha levinha e vai subindo devagarzinho. Daqui a pouco eles vão ver o fruto da tua vida, vai ver, realmente está mudando, hein? Eu quero isso que você está carregando. Bota na levinha e sobe, gente.
Sabe, e é triste porque aqui a gente vê muitas pessoas parar na sua caminhada de fé, porque encontra a sua primeira provação, encontra a sua primeira subida, não vou conseguir, aí já desiste a sua caminhada de fé. Muitas pessoas param, mas calma, como eu disse, continua pedalando, bota na marcha leve, vai subindo, você está apenas começando. Vai. Entenda que tudo que sobe, desce. Tudo que sobe vai descer, uma hora vai chegar, meus irmãos, um momento que o seu esforço trará um resultado. Vai chegar um momento que o seu esforço trará para a sua vida um resultado. Então aquele que você tanto orou, aquela que você tanto orou, um dia vai se converter. Aquele que um dia te criticou, que um dia falou mal de você, um dia vai te procurar, porque ele quer aquilo que você está vivendo e você vai estar pronto e disponível para amar e ajudar essa pessoa. Então, toda subida tem uma descida. Descida fala isso, calma. Descida é momento de refrigério. Isso é muito interessante. A nossa caminhada, após o primeiro morro e após a descida, ela continua ainda. Aí você começa a andar em lugares, meus irmãos, extraordinários. Você começa a visualizar morros lindos, sítios lindos, lugares maravilhosos que você vai pedalando. Porque sabe por quê? Porque andar com Jesus não se resume às suas subidas. Andar com Jesus tem momentos de contemplação. Andar com Jesus tem momentos ao qual você olha assim, meu, que maravilhoso que eu estou vendo aquilo que o Pai fez. Sabe, eu tenho um ranço de crente que só vive reclamando da vida cristã, dizendo, ai, como é difícil ser crente. Ai, como é difícil renunciar às coisas. Ai, que sofrimento. Tu olha para a cara da pessoa, toda vida é sofrimento, toda vida é triste. Não, querido. A vida, a caminhada de fé, a corrida de fé é maravilhosa. Porque nós estamos pedalando e contemplando coisas maravilhosas que o Senhor fez, e o Espírito Santo do lado, mostrando toda a criação de Deus. Então, a caminhada de fé não se resume só em esforço e em subida, mas se resume também em lugar de descanso e contemplação com o Senhor. Só que, queridos, vai chegar um momento ao qual você já andou 100 quilômetros, ao qual você já andou 120 quilômetros, ao qual você já andou 140 quilômetros e você está chegando ao seu 150 quilômetros. Aí aqui aparece algo. Aqui nós começamos a sentir algo, o que nós chamamos de fadiga muscular. Quando nós já estamos em 150 quilômetros, chegando nos 150 quilômetros, nós já começamos a sentir fadiga muscular. A fadiga muscular normalmente acontece no atleta pela falta de nutriente. Então ele começa a sentir dor nos seus músculos, começa a queimar, começa a dar desconforto, e consequentemente o rendimento dele vai diminuindo pela falta de nutriente, né, Fernando? A gente vai pedalando mais devagar por falta de nutriente. E sabe, se não houver uma reposição de nutriente, o que pode acontecer? A pessoa parar, a pessoa desistir em 150 quilômetros, na metade. E nesse desafio ao qual a gente foi, ao longo de 50, ao longo de 70 quilômetros, nós tínhamos pontos de hidratação. Esses pontos de hidratação, nós parávamos então para comer, para beber, para a gente repor os nutrientes que nós estávamos precisando. E também, como eu falei, nós levávamos as nossas bolsas com nutriente dentro, com comida de rápida absorção. Então, de um ponto de hidratação ao outro, nós usávamos o que nós tínhamos na nossa bolsa e nós ia comendo para ter nutriente para a gente chegar ao próximo ponto de hidratação.
Sabe por quê? E aqui é muito interessante a gente parar para analisar agora a nossa vida cristã. A gente vê muito cristão parando, fadigados por falta de nutrição. Muito cristão parando a sua corrida de fé por falta de nutrição, porque não está comendo e não está bebendo. Alguns ainda até vêm no culto de domingo, recebem a palavra, mas não tem suprimento em sua bolsa para o dia a dia da semana. E por consequência não consegue chegar ao ponto de hidratação e morre no meio da semana. Queridos, nós não podemos depender do ponto da hidratação nos domingos aqui. Nós não podemos depender apenas dos cultos de domingo. É muito provável que você vai fadigar. É muito provável que a gente usa uma expressão quebrar, a pessoa não aguenta mais. Se você ficar dependendo apenas do ponto de hidratação de 50 quilômetros, você vai se fadigar. A nossa hidratação, queridos, a gente precisa ser diária. A gente precisa ingerir diariamente. Nós precisamos todos os dias da palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias de oração. Nós precisamos todos os dias ter um ambiente ao qual nós entramos no nosso quarto e a gente fecha os nossos olhos e a gente diz para o Senhor: Senhor, eu sou dependente do Senhor, porque senão eu vou fadigar, porque senão eu não vou conseguir. Só que às vezes a gente está muito saciado talvez só com os pontos de hidratação, que é o domingo. Só que chega na quarta-feira, você já está cansado e já não aguenta mais, e muitos morrem nisso. Nós precisamos diariamente ir para o ponto de buscar, de orar. Quer ver só? Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus diz assim, palavra de Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como o pão nutre o nosso físico, a palavra de Deus nutre a nossa vida espiritual. Quem come pão todos os dias aqui para se nutrir, você está forte fisicamente, amém? Mas você precisa da palavra de Deus para nutrir o seu físico também, senão você vai fadigar. Jeremias capítulo 15, versículo 16, Jeremias 15, 16, diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A palavra é para se comer, a palavra ela é nutriente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, quer estar preparado? Quem deseja aqui estar preparado para toda boa obra? Então se nutra. Então leia a palavra. Então coma dela todos os dias. Nós precisamos se nutrir todos os dias com a palavra de Deus. Cara, e é triste porque hoje nós encontramos muitos cristãos pegando um caminho errado. Muito cristão pegando o caminho errado, sabe por quê? Por falta de nutriente. Porque quando uma pessoa ela está com muita fome, o seu olhar já começa a ficar mais lento. Os seus olhos começam a ficar mais turvo, começa a ficar mais escuro. E consequentemente ele vai pegar o caminho errado. Consequentemente ele vai perder a sua rota e vai pegar o caminho errado por falta de nutriente. Mas calma, tem uma solução para isso. Salmos 119, capítulo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada
que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Querido, não tem como se perder quando você está nutrido pela palavra, porque a palavra te direciona, a palavra não vai permitir que você pegue um caminho errado. Então você precisa se nutrir com a palavra de Deus, você precisa ler a palavra. Você vai viver uma vida nutrida a partir do momento que você estiver na fonte da hidratação. Aonde que é a fonte da hidratação? Aonde é a fonte da nutrição? Em Jesus. Em? Mais forte, em? A fonte de hidratação está em Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6, um texto que nós conhecemos muito. Diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, te nutrirá, te recompensará. Então, o relacionamento com o Pai, ele nos nutre, para nós continuarmos a nossa corrida da fé. Hoje o que nós encontramos no mundo, né, no Brasil, você vai falar de Jesus para alguém e você encontra um cara que está desviado. Um cara que já conhece o Evangelho de Jesus Cristo, que já um dia se entregou a vida para Jesus, mas está lá, numa vida, com a bicicleta toda quebrada, com as correntes tudo estouradas, com o pneu vazio e uma vida, por quê? Por falta de nutrição, por falta de ambiente no quarto com o Senhor. Sabe o que Jesus um dia disse para os discípulos em João, capítulo 6, versículo 35? Olha o que ele diz. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando nós estamos na presença de Jesus, Ele nos nutre. Quando nós estamos no relacionamento com Ele, você está comendo o pão que desceu do céu. Quando você está no relacionamento com Jesus, você está bebendo a água viva. Ele te nutre, é o relacionamento com Ele, meu irmão. Nós precisamos ser nutridos com Ele. Ele tem um banquete na sua presença para nós irmos lá e ser cheio. Só assim nós vamos continuar a nossa corrida de fé. Só assim juntos vamos terminar o nosso desafio Ultra Biker. Por isso Jesus diz: olha, sem mim nada podeis fazer. E aqui, queridos, já corremos bastante, já andamos bastante, e a gente entende que a corrida de fé, ela não é para qualquer um. Essa vida com Jesus Cristo não é para qualquer um. É só para atleta. Você é atleta? É só para quem realmente quer. Porque Mateus 11, capítulo 2, vai dizer assim, 11 e 12, Mateus: desde os dias de João Batista até agora, os reinos dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apodera dele. Então essa corrida de fé, essa Ultra Biker da nossa vida, tem que ter esforço, querido. Mas não que nós vamos pedalar mais forte, mas é que nós vamos estar em um ambiente de nutrição, porque sem Ele não podemos fazer nada. A nossa corrida ainda continua? Aqui é interessante, quando nós chegamos perto dos 200 quilômetros, eu pensei, tem mais 100 quilômetros ainda. E aí a gente está bem cansado. 200 quilômetros, nós já passamos por muitas subidas, nós já descemos muitos, nós entramos em encruzilhadas, nós já pedalamos demais, e forçamos, e relaxamos, e pedalamos. Só que surge um novo desafio nos 200 quilômetros. Começa-se então uma briga interna. É um ambiente onde a tua mente começa a te sabotar.
Quando você pedala 30, 40, 50 quilômetros, é tranquilo, ainda você tem com energia. Quando você começa a passar de 150 quilômetros, que nem nós, chegamos 200 quilômetros, a sua mente começa a te sabotar. Ela começa a dizer para ti assim: ei, você não vai conseguir. Olha só, o cara já passou por ti e tu está aqui ainda. E aí ela começa a potencializar as dores, dor nas costas, dor nas pernas, e tudo começa a ficar desconfortável em cima da bicicleta, e ela fica dizendo: olha, eu acho que tu não vai conseguir não. E aí se começa uma luta interna dentro de você, e ela está dizendo: para, não vá mais, para, porque existe essa luta interna. Ela começa até a te elogiar: chega por aqui, você já fez 200 quilômetros, chega, está ótimo, olha só, você é demais. Mas há uma frase que diz, e essa frase um dia me marcou, diz assim: a voz que te alimenta determina até onde você vai. A voz que te alimenta determina até onde você vai. E aí a minha pergunta para nós nessa noite: quem você tem dado os teus ouvidos? Porque dentro de nós existe duas vozes. Há uma guerra travada todos os dias dentro de nós. A guerra ao qual nós chamamos a guerra do espírito contra a carne. Não sei se vocês entenderam o teatro. Ela estava aqui e vinha a voz da carne dizendo: palavra não, louvor não, e não sei o que não. E a voz do Espírito chega um momento que morre, né? Então, dentro de nós, na nossa corrida de fé, nós temos sempre essa luta, dentro de nós, agitando a nossa carne. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, naquele exato momento que você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e se assenta no teu espírito, trazendo uma cultura do céu, trazendo aquilo que é o correto, trazendo o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Mas só que você tem a sua alma, que existe uma cultura ainda da terra, que é aquela que peca mesmo, faz isso mesmo, vamos lá, não perdoa, odeia, raiva, rancor, ressentimento. E dentro de nós há essa guerra, esse conflito, e você está aqui pedalando na sua caminhada de fé, na sua corrida de fé, e dentro de você a cultura da alma está gritando: ei, não perdoa, ei. Mas tem a do Espírito dizendo: ei, perdoa, porque um dia você foi perdoado. Se alegre, seja feliz. Então dentro de nós há uma guerra constante. Quer ver? Vou ler para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16, é o texto até que eu já li ali atrás, mas vamos ler junto. Gálatas 5,16. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: o que pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas aí ele diz agora, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos a nossa corrida de fé pelo Espírito. Então, querido, a voz da carne, ela quer te impedir de você chegar ao alvo.
A voz da carne está dizendo: ei, você não vai conseguir, você é um fraco, você não é nada. A carne está gritando dentro de você: ei, para de pedalar, está sentindo muita dor, para, não vá. Ela sempre querendo te levar para o pecado. Todo momento colocando palavras de medo no seu coração, de ódio, de desânimo, de morte. Para você parar, para você desistir. Mas existe outra voz, querido. Uma voz de fé, uma voz de amor, uma voz de alegria, uma voz dentro de nós dizendo: ei, vai, não para, continua pedalando, vamos lá, eu estou contigo, aquele que começou a boa obra irá completá-la, ele está contigo dizendo: não para de pedalar, coloca então, diminui um pouco o ritmo, mas vai indo, vai pedalando, vai, não para a sua caminhada. Existe a voz do Espírito que ecoa dentro de nós dizendo: ei, não para. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38 diz assim, ó: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Levante sua mão aí, vamos ver se você está comigo. Nós, porém, não somos o que retrocede e são destruídos, mas nós somos o que crê e são salvos. Quem aqui é o que retrocede? Ninguém? Mas quem aqui é o que crê e são salvos? O Senhor não agrada de pessoas que param o seu desafio pela metade. Deus não se agrada de pessoas que param a sua caminhada de fé. Mas nós, porém, somos aqueles que não retrocedemos, que continuamos pedalando. Ei, só falta mais 100 quilômetros, querido. Só falta mais 100 quilômetros. Continue, não para, não retroceda. Porque esse Espírito te guiará em toda a verdade. E algo para a gente entender que uma corrida dessa, uma maratona, por exemplo, ela não é, por exemplo, essa corrida Ultra Biker que a gente fez, ela não era uma competição com os outros atletas, ela era uma competição consigo mesmo, não era quem chega primeiro, é quem termina. E por isso, nesse desafio tão longo, que não é competição uns com os outros, normalmente a gente sempre faz equipe, pelotão, a gente anda em galera, vai um pelotão aqui, lá na frente tem outro pelotão, e a gente chama os companheiros para andar com a gente combina, ó, vamos juntos até o final dessa corrida, nós andamos em pelotão, e muitas pessoas, muitos ciclistas, às vezes escolhem ir pedalando sozinho, e muitas das vezes, eles não conseguem completar, porque foram sozinhos. Por quê? Porque é inevitável, pode furar um pneu, é inevitável, pode estourar uma corrente, é inevitável, você pode terminar o seu nutriente, e não ter para repor, e você parar. Então, por isso que nós andamos juntos em pelotão. Então a gente sempre precisa ter alguém do nosso lado para nos ajudar nessa corrida, porque é 300 quilômetros, nós estamos falando de 20 horas de pedal, e quando nós já estávamos com quase 250 quilômetros, ainda faltava algumas subidas, e principalmente 2 subidas muito íngremes, para terminar a prova e para a gente completar, e aqui, queridos, nós estávamos muito exaustos, que a gente já estava muito cansado, muito desconforto, muita dor, aquela briga com a mente, né, gritava dentro de nós, e aqui foi muito crucial a presença dos companheiros, que estavam ali do nosso lado, porque um esperava pelo outro, quando um parava, todo mundo parava,
Quando todo mundo ia, todo mundo ia. Quando era para subir, todo mundo subia junto. Quando era para descer, todo mundo descia junto. Era crucial o companheiro do lado. Um impulsionava o outro. Vamos lá, não para. Vamos lá, estamos chegando. Vamos lá, continua mais um pouco. Nós compartilhávamos uns com os outros. Olha, eu trouxe aqui bisnaga com doce de leite, come aí. Eu trouxe aqui um carbo para você ingerir. E a gente compartilhava uns com os outros nessa corrida da fé. Nós realmente importávamos uns com os outros para juntos, queridos, nós atravessar a linha de chegada. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim, é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Quando nós estávamos praticamente na metade desse desafio, um amigo nosso, ele quis desistir. Ele sentou, ele disse, cara, para mim não dá mais, vai vocês, vou esperar o carro vir buscar. E a gente começou, não, cara, a gente veio junto, nós vamos terminar junto. Não, vamos lá, come bem aí, e vamos lá. E a gente conseguiu levar ele até um determinado momento que daqui a pouco virou uma chave no coração dele, ao ponto de ele olhar para nós e dizer assim, cara, obrigado por não ter desistido de mim. Ele se emociona, né? Ele chora e diz assim, obrigado por não ter desistido de mim. Vocês são muito meus amigos, ele falou assim. E juntos nós terminamos a linha de chegada. Por isso que Hebreus 10, 24 diz assim, Hebreus 10, 24. Olha só esse texto. Hebreus 10, 24. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que agora que vocês veem que se aproxima a chegada, que se aproxima o dia. Nessa corrida de fé, nós fomos chamados para andar junto, querido, para incentivar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nas suas fraquezas. Por isso, olha para o irmão que está do seu lado aí e diga assim, cara, eu preciso de você nessa corrida de fé. E o texto diz assim, o texto deixa bem claro e diz assim, olha, não deixemos de reunir-se como igreja. Não deixemos-nos de reunir como igreja. Deixa eu te falar algo. É nesse pelotão aqui, gente, que nós vamos junto. É nesse pelotão da igreja Aba que nós vamos andar junto. É nesse pelotão aqui que nós vamos inspirar, incentivar, empurrar às vezes uns aos outros até a linha de chegada. Por isso não se deslinque deste lugar. Não pare de congregar, como Paulo falou, que é de muitas pessoas. É no pelotão que nós vamos atravessar a linha de chegada e alcançar a nossa salvação. E ele continua dizendo assim, encoraja uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou que se aproxima a linha de chegada, gente. Vai ter dia que nós vamos estar cansados, vai ter dia que vai vir o desânimo, mas você terá, sabe, um Fernando, você terá um Jaisso, você terá uma Marli, você terá um Elton que vai dizer para você assim, não pare, vamos lá. Chegamos até aqui junto, nós vamos caminhar junto.
Se você chegou até aqui, eu vou contigo até a linha de chegada. Não pare a sua caminhada, você terá essas pessoas ao seu lado, está dizendo: ei, vamos que o dia está próximo, vamos que a largada, que a chegada, aliás, está próxima, já estamos chegando, pedala mais um pouquinho, eu vou te esperar, eu vou andar contigo, só não para. Por isso não se deslinque do pelotão, não ande sozinho. Um homem ou uma mulher que anda sozinho, ela está andando para o seu próprio fracasso. É por isso que Deus estabeleceu a igreja. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja com você. Eu sou igreja junto com um pelotão, para que juntos nós atravessamos a linha de chegada, querido. E sabe o que aconteceu? Eu, Fernando, Jaisso, atravessamos a linha de chegada. Completamos os nossos 300 quilômetros em 20 horas. Foram 16 horas pedaladas e 20 horas comparadas. Nós conseguimos. Nós fomos recebidos lá pela nossa família com muita alegria, com gratidão. Nós recebemos o nosso troféu, dedicamos um momento de oração e falamos para Deus: Deus, essa corrida foi para o Senhor. Esse desafio foi para o Senhor, nós conseguimos. E sabe, para nós finalizar, isso traz uma grande lição para nós, na nossa corrida de fé. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A grande lição, querido, dessa corrida, para você ser um vencedor, preste atenção, é você correr com perseverança a corrida proposta, mas nunca, nenhum momento, tire os seus olhos de Jesus. Nunca tire os olhos do autor e consumador da sua fé. Enquanto os seus olhos estiverem fixos em Jesus, você estará correndo para o lugar certo. E sem dúvida alguma, após a linha de chegada, Ele estará lá. Ele estará lá para te coroar. Ele estará lá com uma coroa que durará para sempre. Quer ver só? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vamos ler junto. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha um prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Ele estará, querido, lá, com uma coroa que durará eternamente para você. Você está disposto a correr essa corrida de fé? Então eu te convido a vocês a ficar de pé neste momento.